Olá, Jantão Santos e mais um Pode de Tudo, e hoje trazendo aí o Dog Folia. Vai ser um evento fantástico, vai ser nesse sábado de carnaval, dia 18, junto com o pessoal lá do Shopping Granja Olga. E hoje eu convidei alguns parceiros, aí, alguns anfitriões que vão estar junto com vocês lá no dia 18. São bastante coisas interessantes, coisas que realmente pode agregar ao pet, seja agregando o seu direcionamento de amor, de carinho, de preocupação com a saúde, com o bem-estar dele e com a alegria também, que esse é o principal motivo do nosso evento lá. Então, vamos começar trazendo aqui para a gente fazer um bate-papo bem rapidinho. Uma coisa assim que eu acho maravilhoso e realmente é muito marcante é o pessoal da Eternal Joias, né? Então, pode se achegar junto comigo aqui para a gente fazer um bate-papo rápido aí, senta, fica meio perto do microfone aí para a voz ficar boa para a gente aí, e um pouquinho mais perto para a gente se enquadrar melhor aí, isso aí, e aqui você pode ir falando com o microfone, tá? Essa banqueta ela deixa você meio nas nuvens, daí para a pessoa ficar relaxada, né? Apesar que a pessoa fica mais tensa às vezes, né? Porque fica meio balançando, daí, né? Mas faz parte. Qualquer coisa só pôr a mão aqui, é o freio de mão aqui, né? Mas explique para nós como é que é esse negócio, joias afetivas, né? Como é que é? Explique para mim isso. Bom, antes de mais nada, saudações a todos, né? A todos que estão nos prestigiando. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast, é muito importante para a gente, para a divulgação do nosso trabalho. Essa ideia das joias afetivas que a Eternal Pet ela proporciona são joias afetivas no sentido de que você coloca dentro dela o pelo de um animal, do seu pet, pode ser um dentinho dele que ele perdeu na sua fase de infância, pode ser também material humano, né? Nós também trabalhamos com material de pessoas, naturalmente, e isso serve para que a pessoa carregue junto dela uma lembrança de seu pet que ainda pode estar vivo com ela ou que já virou estrelinha. Essa joia, que pode ser o chaveiro, o pingente, ele ajuda no processo do luto também, porque você vai se desapegando aos poucos, porque você já não tem mais a presença desse pet junto com você ou desse ente querido, e você sempre vai ter um pedacinho dele próximo de você, então você vai tendo um distanciamento, mas tem uma lembrança ainda, para que no futuro você possa lembrar do carinho que você tinha, todo o amor que você... Ou seja, uma forma aí de você estar eternizando o pet, né? Porque você vai poder carregar, enquanto ele está vivo, tem lugar que você não pode ir com ele, mas você leva... Exatamente. Você leva a energia dele com você ali, né? Fica um pedacinho do seu amor eternizado ali dentro. Tanto que eu tenho clientes que eles adquirem esses pingentes e entregam para parentes. Porque muitas vezes a pessoa que perde o pet, ela entra num estado até depressivo, porque ela amava muito o pet, dependia dele emocionalmente. Era a única companhia que ele tinha ali. E a pessoa que está próxima da família acaba coletando material, até mesmo da casinha ou do aspirador de pó, sem a pessoa saber, e manda fazer esta joia e entrega de presente. Quando a pessoa recebe aquilo, que além de ser um presente inesperado, é um pedacinho da joia que ela pode pegar junto de si, próximo ao coração, ou em um chaveiro também, e ela vai ter uma lembrança viva daquele sentimento que ele tem junto de si, entendeu? É bem gratificante. Inclusive, uma coisa que é muito interessante é que tem todo o trabalho emocional, tem o acolhimento emocional. A minha esposa Sandra, que está aqui prestigiando com a gente, ela é parte gerencial, ela que recebe os clientes e participa da história, porque todos os donos de pet aqui também estão tentando eternizar os seus entes queridos, eles te contam a história, nós nos emocionamos junto com a história, nós choramos junto com todo o contexto, com todo o desenrolar da história. Então, para nós, é uma forma respeitosa de participar da vida daquela pessoa, tentando aliviar a dor que ela está sentindo naquele momento. E no futuro, quando a pessoa recebe essa joia, porque nós trabalhamos com um tratamento bem diferenciado e bem preciso, de acordo com o pedido do cliente, para não sair nada em desacordo com a vontade dela, para também não causar nenhum tipo de desconforto. Mas o feedback que nós recebemos dessas pessoas é muito gratificante. Nós choramos em receber essa devolutiva, do sentimento dela, de suprir alguma coisa. Olha, eu posso dizer que eu entendo um pouco com cuidado disso que você está falando, porque assim, eu
sempre gostei de estudar, de aprender, de conhecer, sempre fui curioso, né? E uma vez eu me inscrevi para um curso que ensinava a fotografar pessoas deficientes, né? Aí eu tinha acabado de comprar uma Nikon, uma lente bonitona, e levei no curso, lá, chegando todo mundo, aquele monte de fotógrafo lá, né? E o professor virou para mim assim, quem trouxe câmera, né? Aí todo mundo levantou a mão, né? Ele falou assim, ó, sinto muito, mas vocês não vão usar, né? Então, como assim, curso de aprender a fotografar, mas que não vai usar câmera? Porque esse curso aqui, ele não falou isso, logicamente, no começo do curso, mas depois, no final, ele respondeu isso do porquê. Porque, assim, o que a gente tinha que fazer era aprender a ter o olhar dos pais. Porque, para os pais, né, o filho não era deficiente. Então, você tinha que conseguir captar aquilo e fazer com que a sua lente reproduzisse aquilo que você captou. E tanto que eu fotografei uma criança que ela só ria uma vez por dia. E eu tive que ficar o dia inteiro na casa para esperar esse momento. Entendeu, né? Então, tinha lances assim que a gente vivenciava. Então, você vê que quanto que é importante realmente você ter essa empatia, se pôr no lugar, né? Sim. E esse trabalho você só consegue fazendo dessa forma. Você não consegue fazer se não tiver empatia. Não. Porque você não vai conseguir transmitir. Porque o que você faz? Você coloca num objeto a parte viva daquele animal para aquela pessoa. Sim. Quando ela olhar, ela vai ver aquele animal vivo ali, né? Então, ou seja, você pegou o olhar da pessoa com relação ao animal e conseguiu pôr no objeto. Olha o quanto que é rico isso, né? Uma coisa que eu costumo citar para as pessoas, para os clientes, é que a joia existe um custo para ser executado, para ser confeccionado. Já tem um preço. Só que o que é o preço? O preço é mão de obra mais o material empregado para a construção daquele artefato. Porém, o valor é o que está dentro da joia. Por isso que torna-se uma joia afetiva, porque não é o valor do material e da minha mão de obra, é o valor que representa aquilo na vida dela. Inclusive, uma coisa que eu vou citar que é bem interessante, no caso da Laika, minha cachorra, a nossa cachorra, né, que minha esposa também está aqui presente. Ela tinha 15 anos, nós resgatamos ela da rua quando nós casamos, no ano de 2007, quando nós casamos. E quando eu comecei a trabalhar com joias afetivas, eu precisava de material para fazer os meus modelos e tal. E adivinha de quem que eu pegava o pelo? Da Laika. Eu pegava pelos de várias tonalidades, porque ela tinha uma pelagem bem vasta. E isso me deu outras ideias para desenvolver outros modelos de peça, que é a minha esposa, que ela é desenhista nessa parte também. Ela me passava outras ideias e eu tentava encaixar aquilo no molde perfeito, no modelo que fosse bem agradável. E que, por fim, no dia do nosso aniversário de casamento, dia 1º de setembro do ano passado, a Laika faleceu. Então, a cachorra que nos acompanhou por 15 anos, no dia do nosso aniversário de 15 anos, ela partiu. Só que nós tínhamos eternizado tantas peças com ela, que ela está sempre conosco. Onde a gente vai, tem um chaveirinho com o pelinho da Laika, ou uma foto dela, podemos colocar foto, às vezes a pessoa não tem material para fazer essa eternização. Até de entes que já partiram também. Então, uma pessoa, na hora que está aquele turbilhão de coisas, o cachorro acaba tendo uma morte violenta, uma morte inesperada, a pessoa não pensa em coletar pelo, ninguém pensa em coletar pelo ou outro material. Mas tem a foto. Então, tem pessoas que me mandam uma foto, trabalham na foto, eu dou uma editada para ficar mais adequada para o material, eu eternizo e mando para a pessoa no chaveirinho. Então, eu não vi gente. E a pessoa, ela fica muito contente com isso. Porque antes o que ela tinha, que era uma foto estática, numa gaveta, ou até na nuvem, na internet, nos celulares e tal, ela consegue agora levar junto de si e mostrar para os amigos, olha, esse aqui era o meu pet, ele era desse jeito. Aí começa a relembrar das partes boas da história. Então, isso é um gatilho mental bom, porque ele traz a memória da pessoa, não a parte da tristeza, da perda, da separação, mas traz a alegria de ter aquele animal dentro, assim, próximo a ela, de tudo aquilo que ele proporcionou para ela. É bacana, isso que é o grande poder de você conseguir transformar uma coisa negativa numa coisa positiva, né? De trazer uma referência boa, uma lembrança ali de uma coisa. Você ressignifica isso. Uma lembrança. Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui, né? Porque existem certos segmentos, né? Certos nichos, não só na questão pet, mas como em tudo na vida da gente, existem aspectos diferentes que são difíceis de falar, né? Sim. E a morte é uma das coisas difíceis, né? Então, assim, você, de alguma forma, você traz uma compensação, né?
E também, assim, existem pessoas, às vezes, que têm dificuldade de entender que a partir daquele momento em diante ela vai se desconectar fisicamente com o pet, né? Sim. Então, assim, a gente tem um outro parceiro que, infelizmente, eles não puderam estar aqui hoje, que é o pessoal do Cremacão, né? Que é um trabalho de cremar animais, pequenos animais, eles fazem a cremação. E, inclusive, eu não sei se vocês têm, né? Mas eu vou propor a parceria aí, porque imagine que bacana eu ter uma joinha que tem a cinza, uma parte da cinza do meu pet, né? Então, olha aqui, ó, né? Então, eu aproveitei o gancho para trazer esse contexto também que, como eu te falei, não é tão agradável, mas é uma coisa que a gente, de alguma forma, tem que olhar para isso, né? Porque o dia que acontecer, a gente já saber como que a gente pode sofrer menos com tudo isso, né? Porque sofrer a gente vai sofrer mesmo, mas sofre menos. Olha, você já tem a opção de cremar o seu animalzinho, você vai dar um destino ótimo para ele, né? Um destino digno, né? Para ele poder fazer todo o processo de estar, né, sendo bem recebido, e depois você pode ainda fazer a joia, o eternal joia de carregar isso. Olha que casamento perfeito, né? Eu tive uma cliente recentemente que ela tinha o máximo que um artesão consegue trabalhar numa joia. Ela tinha o dente do cachorro, ela tinha o pelo do cachorro e tinha cinza de cremação do cachorro. Os 3 elementos mais difíceis de se unir numa joia só, porque normalmente o dono de pet tem um ou outro. Pra você ter uma ideia, ela veio lá do ABC para trazer pessoalmente na minha casa esse material, porque ela não confiava nos correios, não confiava em transportadora. Tanto era o amor que ela tinha por esse pet, por esse cachorro, que era o Slash. Era um cachorrinho que acompanhou ela por muitos anos. E confeccionamos a joia, fizemos o desenho do que ela queria, demos algumas ideias de como ficaria melhor o layout. Quando nós entregamos a joia para ela veio pessoalmente lá de São Paulo buscar aqui lá da ABC, buscar essa joia. Ela não teve coragem de abrir naquele momento, porque ela falou que se ela abrisse, ela ia chorar. Só que na entrega da joia, quando a gente foi recepcionar esse material, a gente faz a conversa, tem a conversa amigável, como nós estamos tendo aqui agora. Ela, quando voltou, ela falou que foi a primeira vez que ela conseguiu conversar sobre a história do pet dela sem chorar. Porque nós também nos envolvemos com a história e tentamos mostrar para ela que existiam outras coisas que ela poderia ressignificar naquela relação. Então ela acabou saindo contente dali, ela acabou saindo gratificada, porque nós não potencializamos o luto dela, muito pelo contrário, nós demos uma oportunidade dela poder trabalhar com isso e tirar daquilo aquele peso, falando que ela vai carregar aquilo agora para sempre. Inclusive, nós atendemos alguns mimos, que são materiais que eu já processo, eu não vou descartar material processado, eu faço pequenas joias de formatos menores, que são mimos para entregar ou para um parente próximo, para um filho, ou para uma amiga, ou algo assim. Então, assim, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz até hoje, trabalhar com os 3 elementos, dente, pelo e cinza de cremação. Só que, para mim, foi uma realização de conseguir trabalhar com tudo isso, fazer um cenário perfeito, que foi um jardim, né? Foi o jardim com o dentinho, como se estivesse nascendo o jardinzinho da cinza. Aí, com os pelinhos, eu fiz um jardinzinho com florzinhas e tal, uns glitters em cima para fazer estrelinhas, como se o pet tivesse ele, né, do céu mesmo, virado estrelinha. E quando ela chegou lá na casa dela em São Paulo, ela foi abrir isso tarde da noite, e ela falou que, nossa, ficou muito gratificada. E nós também ficamos gratificados de poder proporcionar para ela uma reversão na história. Porque agora ela não chora mais para contar a história dos Slash. Ela conta que agora, olha, eu tive um cachorrinho que sofreu muito, nós sofremos junto, mas agora eu tenho essa joia. E ela faz disso um amuleto para ela agora. Ela carrega sempre consigo uma parte do amor. Você percebe que essa é a habilidade de você transformar sofrimento em honra. Porque com certeza, né, não só o cachorro dela, mas como os filhos, netos, os irmãos, eles vão ficar muito mais, né, bem, vendo ela bem, sim, né, do que ver ela sofrendo. Exatamente. Né? Então, esse seu trabalho é como se você fosse um portal que você tira a pessoa do sofrimento para a honra, sim, né? Porque com certeza meu pet me fazia feliz, então eu estando feliz, eu estou honrando ele, sim, né? Porque ele gostaria de me ver feliz. Isso, então você vê que é nesse movimento que a gente consegue fazer essa transformação. Gente, ótimo bate-papo. Nós vamos trazer mais vezes aí o pessoal da Eternal Joias, entendeu? E vocês vão poder estar aí mandando perguntas, algumas perguntas nos comentários aí,
Se você está assistindo ao vivo, aí a gente tem algumas pessoas ao vivo, tem pessoas que assistem depois. Então, pode deixar o comentário, por quê? Porque nós vamos começar daqui para frente, as perguntas, os comentários que as pessoas fazem, a gente chama o convidado outra vez para falar, olha, a pessoa perguntou isso, como é que funciona, né? E aí a gente faz seja uma live bem curtinha aí, né? Uma pílula aí que o pessoal fala, né? Ou então, às vezes, uma live com um bate-papo um pouco mais profundo, que a gente pode se aprofundar em outros aspectos aí que o assunto levar a gente, tá bom? Perfeito. Foi um grande prazer. Muito Tá? E, pessoal, ó, vamos lá buscar a joia no dia 18, lá no Dog Folia, no Shopping Granja Olga, hein? Vai ter lá, inclusive, faz parte da premiação do concurso de fotografia, hein? Inscreve seu pet, www.institutooliver.org.br. Clica lá, tem um formuláriozinho, você já preenche, que esse formuláriozinho vai ajudar você a ter outros brindes depois. Que quem preencheu o formulário vai ganhar algumas coisas a mais, você já está se inscrevendo antecipadamente. Então, se inscreve lá. E agora vamos... Então, agradeço você e vamos chamar agora o pessoal da Ultra Alimentos aí, para a gente poder estar indo, e depois nós vamos falar um pouco de alimento industrializado e depois a gente vai partir para a parte do alimento natural também. Então, vamos, né? Seja bem-vindo, se aconchegue, chegue mais perto do microfone, porque nosso microfone ele é meio surdo, então eu tenho que estar lá perto com ele, né? Boa noite, pessoal. Deixa eu só me ajeitar aqui. Isso, é que eu tô para mudar essas poltroninhas, porque nesse negócio delas ficarem mexendo, a gente fica meio perdido, aí vai querer dançar, né? Então, por isso que a gente, ó, vai ser freio aqui, tá? Sim. Mas me conte, primeiro se apresente, né? Bom, boa noite, pessoal, a todos, tutores, tutoras, gateiros, dogueiros, todos nós que amamos os pets. Nós somos da Ultra. A Ultra é uma empresa, ao contrário do que muita gente pensa, a Ultra é uma empresa que já tem 8 anos no mercado, já tem uma produção média de 700 toneladas mês, e a gente está começando um trabalho de expansão da marca para essa região aqui de Sorocaba, Campinas, Piracicaba, Bauru, Avaré. A gente está expandindo para este lado aqui do estado de São Paulo. Que a gente chama de região administrativa de Sorocaba, né? Exatamente. Com um diferencial. Nós somos a fábrica com um centro de distribuição colocado aqui na cidade de Sorocaba para atender essas demais regiões que a gente compreende todas aqui. Então, perfeito. E é engraçado, né? Porque hoje, com essa globalização que tem muitas coisas que rapidamente se expandem, né? Mas o caso da ração é uma coisa diferente, né? Porque a ração, para ela se tornar viável, ela tem que ter um grande consumo naquele lugar, né? Para poder se instalar, tudo mais, e poder fazer essa distribuição. Então, por isso que tem muitas marcas, né? Você falou, já faz 8 anos que vocês existem, mas para se tornar conhecido é um trabalho meio regionalizado mesmo, né? Não é um trabalho que você põe na internet e você vende para o Brasil inteiro. Não funciona assim, né? Não, é até bastante intrigante, assim. Funciona muito no boca a boca. Você vai lá, você se apresenta, você leva o produto para ser testado, para ser analisado pelo lojista, pelo criador, pelo dogueiro, pelo gateiro. A gente dá a amostra para a pessoa, a gente faz doação, como no caso da APAS de Itu, Associação Protetora dos Animais de Itu. No mês de dezembro, eles estavam com uma ação de Natal, e aí nós fizemos uma doação de 0,5 tonelada de alimento saudável para pets. Eu falo que ração são as outras. Nós temos alimentos saudáveis para pets, porque os nossos alimentos são realmente com uma pegada natural. Nós utilizamos algumas fibras, como a lignocelulose, que é uma fibra natural importada, que é um diferencial no nosso produto. Nenhuma outra marca de alimento ou de ração utiliza a lignocelulose. Nós utilizamos a lignocelulose, que só causa benefícios para os pets. Qual é o foco da Ultra? É dar longevidade para o pet. Porque o pet, às vezes, ele é o único parceiro do seu tutor. É onde o tutor troca todo o carinho, todo o amor. É o único ser que ele troca ideias e pensamentos. E a melhor forma da gente proporcionar
um bom convívio com o tutor e o pet é dando longevidade a ele. Como? Com alimento de qualidade. Porque hoje em dia, vocês sabem, recentemente tivemos um problema aí com uma empresa que tinha lá um contaminante no alimento deles e causou a morte de alguns pets. Então, a gente tem uma legislação muito forte e, em cima dessa legislação, a gente, como fabricante, a gente tem que ter muita responsabilidade. Por isso que as nossas fórmulas são avaliadas são feitas por veterinários, muito bem estudado. Tem nutrólogos também envolvidos. Nutrólogos envolvidos. As nossas proteínas são proteínas somente animais. Nós não trabalhamos com conservante, não trabalhamos com aromatizantes, não trabalhamos com a soja, porque a soja, por incrível que pareça, pessoal, vocês aí, tutores, a soja é um contaminante da ração. Então, a gente tem que dosar o que a gente coloca na composição. Não ir pela facilidade, sim por esses outros agravantes aí. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que a nossa empresa faz um estudo muito profundo. Por isso que o nosso alimento tem uma... E sem contar que é uma visão empresarial inteligente, né, gente? Porque se eu consigo fazer meu cliente viver mais, ele vai consumir mais. Então, eu tenho o cliente por mais tempo. Ó, isso é empresa inteligência, mas uma inteligência de uso positivo, né? Ou seja, não fazer uma coisa barata para o cachorro morrer logo. E onde está a cabeça, a maldade que tem nisso, né? A ganância da pessoa querer ganhar um dinheiro e usar química, usar um monte de porcaria para alimentar o cachorro, alimentar o gato, qualquer outro animal, até com o ser humano, né? Como já vimos gente colocando papelão no lugar de hambúrguer, de carne, né? Então, de hambúrguer, né? Então, né, gente? Eu acho que tá aí uma oportunidade boa, mais um anfitrião que vai estar com a gente lá no Dog Folia no dia 18. Vamos estar lá com um espaço educativo deles lá também, que eles vão estar fazendo atividades que é em parceria com o Instituto Oliver, distribuição de balões e, inclusive, amostras de ração, né? Sim, a gente vai estar lá com um balão muito bonito, instalado lá, um balão de 9 metros quadrados lá, bem chamativo. A gente vai estar dando orientação para os tutores, que isso é muito importante. Eu costumo dizer que você não pode dar um bom remédio para ninguém se você não seguir uma bula. Então, os nossos alimentos, eles são proteína pura. Então, às vezes o pet está acostumado com um alimento de baixa quantidade de proteína. Os nossos alimentos, eles têm uma boa concentração de proteína. O pet, ele se sacia mais rápido, come menos, absorve mais as proteínas. Isso vai fazer muito bem para ele, deixa a pele dele mais saudável, pelo muito bonito. Eu tenho um gato agora. O gato tem 17 anos. Pessoal aí da Eternal, pessoal da Eternal, olha lá. Já fica aí de prontidão. Já vamos colher os pelos aí, vamos colher as coisas. Infelizmente, meu gato tem 17 anos, mas eu fiz um comentário esses dias com minha esposa que eu falei assim, ele nunca teve tão bonito como ele está hoje. Fazem 3 meses que eu o alimento com o nosso alimento e o pelo dele está muito bonito. Até no domingo ela falou assim, vou tosar o Gary. Ele chama Gary, viu, pessoal? É um gorá muito lindo. E aí... meio Richard, assim, né? Gary. E aí a minha esposa falou, vou tosar o Gary. Aí eu falei para ela, não. Fui lá, catei uma escova e comecei a escovar ele. E ele fica todo dengoso, sabe? Aos 17 anos de vida, é o nosso show da lá. Isso é bacana, né, gente? É um testemunho que, assim, tipo, ele vende um produto e usa, né? Eu já vi essa incongruência já do cara vender uma coisa, ele compra outra, né? Então já é uma boa prova que realmente o produto é bom, porque eu não ia submeter o gato de 17 anos a comer qualquer coisa, entendeu? Ainda mais o bicho que tá tanto tempo assim comigo, então parabéns, acho que você já ganhou os pontos positivos. Você sabe que é muito interessante? Às vezes a gente vai num lojista, a gente vai num criador e apresenta o nosso alimento, e o nosso alimento, eu costumo dizer que existem alguns alimentos no mercado
de algumas marcas que você cheira o alimento e ele tem um cheiro azedo. O nosso alimento, ele é tão saudável, ele é tão gostoso de se cheirar, que alguns tutores, alguns lojistas pegam o grão e comem o grão, porque o grão ele é aerado, ele é muito saudável mesmo, o cheiro é muito agradável. Eu fico me imaginando na condição do pet, de ser oferecido um alimento saudável para ele, tá bom? Então, agradeço muito, gente. Dia 18, lá no Shopping Granja Olga, o pessoal da Ultra, com bastante coisas interessantes lá. Lembrando que o evento começa às 10, aí a primeira sessão de fotos dos candidatos vai ser às 11 da manhã, até mais ou menos 11h30, meio-dia, né? Que a gente não vai dar para ficar fotografando todos os pets toda hora. Então, nós vamos criar um horário certo para fazer essas fotos, né? E depois a gente continua deixando o público interagindo com os anfitriões aí. E aí, depois a gente faz outra rodada de foto às 2 da tarde, 2h30, mais ou menos assim. Então, a gente vai vendo conforme o fluxo que tiver, a gente pode criar outras sessões de foto. Então, aproveitando para te dar essa orientação aí, você que vai levar seu pet lá para poder fazer as fotos com a gente. E vamos continuar na área da comilança pet, né? Agora vamos trazer, eu agradeço muito o nosso amigo da Ultra. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo. E sábado estamos lá. 8, sábado, Pet Folia, Marcelo, Karine, Iraídes, Davi, o pessoal vai estar lá. Isso aí, o Dog Folia aí agitando com bastante gente interessante. Passe para Tá bom? Até mais, então. Agora vamos falar de uma outra opção que nós temos aí com relação à parte de alimentação pet, né? Sim. Que o próprio nome já diz tudo, né? Que é a comida da roça, né? Como é que é? Explique pra gente melhor esse nome, né? Se apresente e explique o nome pra gente poder tá fazendo essa conexão aí. Bom, meu nome é Sabrina, eu sou zootecnista, sou médica veterinária também, me especializei na parte de nutrição animal, é uma área que eu gosto muito, né? Meus pais são lojistas aí na área pet há 35 anos, então já tá no DNA já, né? Eu nasci nesse meio e é algo que eu gosto bastante, assim, de trabalhar. A nutrição sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre gostei muito. E há mais ou menos 4 anos atrás nasceu a Dasa Pet. Então ela veio para vir de encontro com algumas exigências específicas que a gente tem hoje no mercado pet com relação à alimentação. Né? O nosso colega acabou de sair, né? Ele falou da ração. Eu gosto muito da ração, já trabalhei, como eu falei, a gente está no mercado há trocentos anos, né? E a ração ela é um alimento excelente, balanceado, suplementado, mas alguns cães têm algumas necessidades particulares que, através desse trabalho, né, que a gente faz do atendimento nutricional, eu acabei identificando. E aí eu vi uma oportunidade, né, de trabalho e abri a cozinha de alimentação natural, para cães, alimento congelado. Então, legal, porque assim, da mesma forma que para o ser humano, né, houve uma ampliação da tecnologia médica, da medicina, de conseguir afunilar certos tipos de problema de saúde, no pet também. E é legal porque também, como no ser humano, existem certas dietas, certas alimentações que resolve, né, ou então pelo menos controla certas patologias, né? Exato. E você com a alimentação de pet, você pela experiência como veterinária, você consegue casar essas duas coisas com bastante propriedade. E o principal, né, que é o que eu acho que é a pegada que vocês têm, de ser uma coisa natural mesmo, né? Exatamente. Os nossos alimentos, eles são produzidos a partir de alimentos totalmente integrais. Então, por exemplo, nas dietas que tem batata doce, é batata doce integral. Ela é inteira, né? Íntegra. O alimento íntegro, ele passa por um cozimento para poder aumentar a digestibilidade e também facilitar o congelamento. Eu acho que puxar um pouquinho mais aqui, que a Li tá falando que o som tá meio baixo. Se puder chegar um pouquinho mais perto. Obrigado, Li, tá acompanhando a gente aí, né? Obrigada por avisar. A Li é sempre fantástica e sempre ajudando a gente aí, tá? Então, o nosso alimento, ele tem os ingredientes na forma integral. E eles são alimentos naturais. A forma que a gente utiliza para conservar o alimento é através do congelamento. Então, a gente faz o cozimento desses alimentos, alguns em vapor, outros cozidos na panela mesmo, né, no cozimento tradicional, e daí é feito a montagem das dietas, que a gente faz através da pesagem dos alimentos, as suplementações são colocadas por último, e o alimento é embalado e congelado.
ele dura até de 3 a 5 meses em freezer e na geladeira até 3 dias. Então, é um alimento que não existe uma restrição, né, de consumo, todos os cães podem consumir. Lógico que a gente tem algumas particularidades, por exemplo, quando a gente entra nessa parte da alimentação terapêutica, que é quando a gente tem um animal com uma patologia diagnosticada, aí eu trabalho com a nutrição direcionada. Então, a gente tem esses dois trabalhos, tanto o trabalho da cozinha, que oferece as marmitinhas já comerciais. Então, nós trabalhamos hoje com alguns sabores, então os nomes também remetem a essa questão da roça pet. Nós temos a marmitinha boiadeiro, que ela é feita a partir de proteína bovina. Nós temos a caipira, que é com carne de frango. Nós temos a marmitinha lombinho, que é com carne suína. E a gourmet, que é com carne de cordeiro. E cada marmitinha, ela tem na sua composição um equilíbrio entre os nutrientes para que elas consigam nutrir o pet, né? Consigam atingir todos os requerimentos nutricionais de todas as categorias. Óbvio que, por exemplo, cão filhote, a gente já tem que fazer uma alimentação mais específica, porque ele tem algumas exigências diferentes do adulto. Então, eu também trabalho com essa linha. Então, tanto a comercial quanto a linha personalizada. E daí o paciente passa comigo em uma consulta, junto com o veterinário clínico, a gente faz essa avaliação de qual patologia ele tem e como a gente pode ajudar no tratamento através da alimentação. Então, também eu não faço só prescrição de alimentação natural, eu prescrevo ração também, né? Então, eu trabalho com alimentação também seca, né, que é a ração, e vários outros alimentos aí que a gente tem hoje em dia, né, que a gente pode prescrever para os cães que são saudáveis e eles podem consumir. Certo. Então, eu vejo assim que hoje a gente tem bastante recurso no sentido de estar fazendo coisas específicas mesmo, né? Inclusive até mesmo com relação a raças, né? A gente ter condição de alimentar especificamente, né? Porque tem certas raças que tem mais problema de pele, tem outros que tem problema às vezes de respiração, e tudo isso na alimentação pode ajudar, né? Sim, com certeza. A gente pode direcionar a alimentação para os problemas que os cães apresentam e fazer uma alimentação específica para aquele indivíduo. E dentro dessa questão da alimentação, além da prescrição, a nossa cozinha também faz essa dieta. Então, por exemplo, eu atendo o paciente, eu ensino o tutor a fazer em casa, mas nem todo mundo tem tempo, né? Então, um dos entraves da alimentação natural é essa questão do tempo mesmo, porque dá trabalho. Dá trabalho, você tem que cozinhar todos os alimentos de forma separada, tem que pesar todos os alimentos de forma separada também. Claro que eu oriento isso durante a consulta, mas nem todo mundo tem esse tempo disponível. Então, e a habilidade também, né? Da questão do corte, a quantidade, pesado disso, né? Então, às vezes, assim, eu acho que é uma questão de bom senso, às vezes até mesmo, se a pessoa tem condição, realmente ela terceirizar esse trabalho para ter o resultado que quer ter, né? Exato. E também eu vejo muito, assim, na minha rotina, algumas pessoas que oferecem alimentação natural e falam assim, meu cachorro come bem, come arroz com frango e cenoura. Mas a gente tem que tomar cuidado, eu sempre falo isso. Entre você oferecer para o seu cachorro arroz, frango e cenoura sem suplementar nada e uma boa ração, ofereça uma boa ração. Porque vai estar faltando nutrientes. Só arroz, frango e cenoura, não suficiente. Não, imagina. Não atinge todo o que o cachorro precisa, né? Exatamente. Os cães têm exigências nutricionais muito específicas. Então, às vezes o pessoal acha que eu tô fazendo comida em casa com o meu cachorro, tá tudo bem com o cachorro. Bom, tá tudo bem no primeiro, no segundo ano. No terceiro ano dessa alimentação irregular e desbalanceada, o cachorro já começa a apresentar alguns problemas de saúde, que podem ser muito graves. Então, a pessoa tem que ter essa consciência também. Se a pessoa quiser oferecer alimentação natural, que seja uma alimentação balanceada e suplementar. E eu sempre falo isso, entre um arroz com frango e cenoura só e uma ração, ofereça uma boa ração. Você vai estar nutrindo muito mais o seu cachorro. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade também ao falar da alimentação natural. Porque ela tá muito na moda, né? Tá na moda. A pessoa vai lá e faz um fubazão, joga uns pedaços de osso lá e acha que tá fazendo uma comida de uma churrascaria pro cachorro. Exato. E não é, gente. Começa você comer todo dia fubá com sopa de osso, come 2 meses, ver como você fica. Não precisa nem esperar os 3 anos que ela falou para ter problema de saúde. Com 2 meses já tem, já 1 mês já tem. Já tá com colesterol. Isso entendeu? Então, assim. Bom, então, assim,
Não pode, pessoal, dar resto de prato, né? E o mesmo alimento. Então tem gente que comeu, sobrou um pouquinho aqui, um arroz com feijão, vai lá e raspa o prato pro cachorro. Isso quando não dá o prato pro cachorro raspar, né? Pois é. Aí a gente tem alguns problemas. Por exemplo, geralmente a gente usa como tempero a cebola. A cebola para os cães é tóxica. Ela pode induzir a anemia falciforme. Então, lógico que a gente teria que dar muita cebola, mas uma quantidade relativamente boa aí de cebola para um cachorro que às vezes já está um pouco debilitado, já vai causar um problema. Então, o feijão, por exemplo, é um alimento legal para os cães? Ok, até é, mas ele é um pouco fermentativo. Então, vai dar feijão para um bulldog, pra você ver, se não dorme à noite, ele vai ficar soltando uma noite toda. Então, tem que tomar muito cuidado com os alimentos que a gente oferece. O pessoal tem muito essa questão de porque é natural é bom. Então, eu também sempre explico essa questão para todos os pacientes que eu atendo. O alimento natural ele é bom, mas, por exemplo, a gente vai oferecer batata doce, igual eu comentei, íntegra, né? Então, ela está ali na sua totalidade, tem todos os componentes ali. Pode ser que o animal que comia uma ração com batata doce não tinha nenhum problema. Quando ele comer a batata doce íntegra, pronto, vai ter problema. Então, a alimentação natural ela tem que ser feita com muita responsabilidade e orientação. E a gente não pode dar resto de prato para os cães. Eles têm as exigências nutricionais que devem ser respeitadas. A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condição, às vezes, de estar fazendo, contratando esse tipo de serviço, de estar, às vezes, né, comprando esse tipo de produto pronto, entendeu? Mas o que é mais importante é isso, gente. Pelo menos vai buscar informação, né? Isso. Sabe? Vai pesquisar, não fica assistindo qualquer videozinho no YouTube, nas redes sociais aí, que as pessoas ficam falando besteira. Procura profissional mesmo que entende, né? Ou seja, para uma pessoa vir aqui, montar uma empresa de nutrição de cachorro, cuidar de cachorro em problema de patologia, não é dentista, gente. Não é qualquer um aí que fez um cursinho de culinário, aprendeu com a avó e tá fazendo, não. Tem propriedade, sabe fórmula, sabe composição de alimentos, sabe a conversa com o clínico, com o veterinário clínico, ou seja, é uma pessoa que entende isso. Eu acho que aí já é o primeiro passo para você poder se preocupar em entregar o seu animal, porque quando você está dando uma alimentação, você está comprando uma ração ou comprando uma alimentação natural, entendeu? Você está levando ali a saúde do animal, né? Então, assim, às vezes você gasta um pouquinho mais, seja numa ração ou numa alimentação natural, mas você ganha lá no remédio. E o maior ganho que tem, que não tem como mensurar isso, gente, é o sofrimento. A gente vê o cachorro sofrendo, o cachorro ali passando mal e a gente não sabe o que fazer e tudo mais. E a gente pode reduzir muito isso. É óbvio que tem certas situações que o destino que manda, né? Mas tem certas coisas que a gente pode ser precavido. A gente pode usar a inteligência que não soe nada e às vezes largar a mão de ser um pouco avarento em alguns aspectos, né? Porque às vezes acaba querendo levar o dinheiro para o caixão, levar o dinheiro para lá e cuidar das pessoas que estão em volta não cuida, né? Então, sabe? Então, são vários agravantes aí que tem tudo a ver com os pets. Por isso que a gente está trazendo esses conceitos, esses parceiros, essa nova não, né? Já é antiga, né? Que agora as pessoas estão tomando mais consciência, né? De fazer uma alimentação saudável, seja com ração, ou seja, com alimentação natural, ou seja, misturada, né? Tem gente que alterna, né? Ela faz um pouco natural e um pouco da ração, né? Então, faço também a prescrição. Essa categoria de alimentação é chamada de mix feeding, né? O brasileiro gosta, né, de deixar os nomes todos em inglês, né? Que nada mais é do que alimentação mista ou dieta mista. Então, aqui é mais chique, né? Fast food, né? Comida rápida é quem tá com pressa. Fast food é mais chique, né? A minha alimentação, a nossa cozinha, ela fica em Porto Feliz, né? E a gente faz delivery, a gente faz entrega em Sorocaba. Então, eu entrego em toda a região. Tenho clientes em Porto Feliz, Sorocaba, Itu, Tietê. Então, a gente faz essa entrega também. Tem alguns pontos de apoio, né? Eu ainda estou conversando com algumas clínicas para poder ser os pontos de apoio, como se fosse um pequeno centro de distribuição, porque a alimentação natural ela tem um pequeno entrave, né? Que aí a ração não tem. É a questão da conservação do produto. Então, é um produto muito frágil. Se a gente deixar descongelar e congelar de novo, corre o risco de azedar, de estragar, porque a gente não usa conservante, né? E é o alimento íntegro cozido, então ele carrega uma microbiota junto com ele, apesar do cozimento inativar uma boa parte dos micro-organismos, mas ainda tem uma microbiota ali. Então, se a gente descongela e congela de novo, corre o risco de perder. Então, a gente está até procurando alguns parceiros aqui em Sorocaba, na região, para serem tipo centros de distribuição. Mas a gente já faz a entrega, é só entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que daí eu passo maiores informações, e explico
certinho. Você pode acessar lá no site do Instituto Oliver, tem lá alguns contatos, né? Mas pode falar também seu telefone, o Instagram também, que... Pode ser. O meu WhatsApp é 15, o DDD 9917198. E eu tô sempre disponível no WhatsApp. De novo, 15... 99171 0928. 0928. Isso. É só entrar em contato e isso ajudar também tanto o animal saudável. Olha, tá na tela aí para você poder estar entrando em contato, tirar mais informação e estar com nós sábado agora, dia 18, no Dog Folia. Que você vai ter a oportunidade de conversar com a Sabrina pessoalmente, tirar suas dúvidas, vai ter algumas amostrinhas lá, né? Então se inscreve que de repente você já garante sua amostrinha, né? Uma premiação que eu acabei até esquecendo. Mas a gente vai estar... A premiação a gente não ficou porque, eu sou bem sincero, né? Algumas pessoas vão realmente por causa do prêmio e tudo mais. Mas a maioria vai pelo divertimento e a gente quer dar alguns prêmios surpresa lá. Então a gente quer deixar para divulgar essa premiação lá na hora que você for lá fazer a foto, a gente já vai mostrar para você o regulamento, né? Você dá uma lidinha antes, no site também tá, né? E lá vai estar a premiação, né? Que, por exemplo, lá um dos prêmios lá é uma bolsa do Instituto Oliver, personalizada com a foto do seu cachorro. Mas nós não contamos ainda que vai estar dentro da bolsa, entendeu? Então, são várias coisas diferentes aí que a gente vai estar trazendo para quem está indo participar lá. E quem se inscrever antes, convida aí seu vizinho, a prima, aquela pessoa que você conhece que o cachorro é um influenciador digital. Aí, ó, a oportunidade dele aparecer lá com a gente. Então, divulga aí, convida as pessoas, convida a cachorrada da vizinhança, né? Ou a vizinhança da cachorrada, convida todo mundo, entendeu? Para poder participar. Recapitulando com você, então. Sábado, dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar lá no Shopping Granja Olga, organizando uma mega festa que é o Dog Folia. E dentro do Dog Folia vai ter o quê? Concurso de fantasia, vai ter vários outros tipos de atrações para cachorros, para crianças, para os tutores, oportunidade de aprender várias coisas, ou seja, vocês vão poder conversar e aprender um pouco sobre alimentação natural, porque aqui a gente falou bem rápido. Eu vou trazer ela de novo, nós vamos voltar a conversar mais. Hoje é mais uma apresentação dos anfitriões, ou seja, algumas atrações a mais que você vai ter lá no sábado, no dia do Dog Folia, né? Além de você levar o seu cachorro, porque tem hora que o cachorro cansa um pouco, a gente cansa também, então é a oportunidade da gente ir nesses anfitriões e conversar, conhecer, ganhar uns brindes e conhecer, já virar cliente e tudo mais. Tá bom, gente? Então eu agradeço, acho que deu para o pessoal ter uma noção bastante legal do que vai estar tendo por lá. E aproveitando aqui, nós temos alguns outros parceiros que também não puderam estar presentes aqui, né? Que uma delas é o pessoal da Farma Bônus, que é da Fátima, nossa amiga, que é a madrinha da ONG, que tem o Thor, que é o nosso mascote, né? Ele vai estar lá também, ó. O Thor vai estar participando do Dog Folia lá também, né? Ó, mas você não vai poder concorrer, né? Que senão ele ganha, né? Que o Thor é o nosso príncipe, então ele vestido de príncipe, ele vai ganhar. Então nós não vamos pôr ele para concorrer, eu acho. Aí não sei se vão decidir aí, né? E a Farma Bônus está lá junto com a gente, vão estar distribuindo alguns vouchers de desconto e tudo mais, certo? E muita coisa vai ter de interessante lá. A gente já está aí há mais ou menos uns 45 minutos batendo papo. Foi uma live meio descontraída, porque a gente quer aí também aproveitar essas conversas aí, fazer os cortes de divulgação em outras redes sociais e tudo mais. Então, eu acredito que a gente conseguiu passar bastante coisa legal aí para poder incentivar você a estar com a gente lá no dia 18, lá no Shopping Granja Olga. Quem não sabe, é lá na Avenida São Paulo, quase saindo de Sorocaba ali, no número 1425, se não me engano, 1245. Você vai achar lá que o shopping é grande, né? Não tem como errar. E tem alimentação, então você pode ir lá para passar o dia lá com o cachorro, com as crianças, com a esposa, né? Tem umas lojas que vão estar abertas também, ou seja, você que gosta de fazer umas comprinhas no shopping lá, né? Tem bastante coisa interessante também, tá ok? Então a gente vai fechando por aqui e agradecendo, e não esquece aí, www.institutooliver.org.br, acessa lá, escreve seu cachorro, escreve o formulário que tem lá, preenche, que você vai ver que tem alguns bônus a mais aí. E contamos com vocês lá, participando com a gente desse Dog Folia, tá bom? Um grande beijo e encerramos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.